Olá, turma, bom dia! Vamos a mais uma aula de estrutura e análise de projetos. Nas aulas anteriores, nós vimos que o projeto ele é composto por várias áreas. Na aula passada, nós estudamos a área da qualidade e das competências. Nessa sequência, nós vamos aplicar o que vimos na aula passada e direcionar para o recursos humanos e comunicação. Bom, professora, mas já está tudo interligado, não está? Parece até que você está falando da mesma coisa. Quando a gente fala de recursos humanos, envolve competências, né, habilidades, conhecimentos e mais, assim, as articulações, os entremeios, o bom senso, a rede de relacionamento. Sim, tudo está integrado. Tá? Mas hoje, dentro de recursos humanos, nós vamos estruturar como uma empresa deve se organizar. Nessa organização, vamos chamar que o nosso projeto é como se fosse uma empresa. E essa empresa, ela precisa de ordem, ela precisa de disciplina e de algumas regras de boa convivência. Então, o que o recursos humanos vai nos trazer de bom para que isso aconteça em termos de regras, em termos de disciplina e normas internas de boas convivências. Nesse sentido, o recursos humanos ele vai descrever de certa forma todo o processo de acordo entre a filosofia e a cultura organizacional daquele trabalho, daquele projeto, que encabeça muito o que é do chefão, né? Vamos supor, o nosso financiador, o nosso solicitador do projeto. Então, a cultura dele vai repassar para nós toda uma, vamos dizer assim, uma ditadura de como devemos relacionar. Para vocês terem uma ideia, a questão dessa cultura organizacional, o quão importante é ela para o projeto, vamos supor uma seguinte situação. A gente começa numa certa ordem, aí o chefão chega, eu vou mudar isso, porque eu tenho um combinado com um fiscal assim, assado, e não vamos cumprir todas as exigências. Esse tipo de conduta já não é muito aceitável em hipótese nenhuma. Mas existe pessoas e pessoas. E nessa situação, o que acontece? Se o chefe, o dono do projeto, o financiador, a parte interessada, quem está realmente nos orientando com objetivos e consequência, então acaba que os funcionários ligados vão percebendo a forma de conduta e o procedimento. Se é idôneo, segue a idoneidade. Se é pontual, segue a pontualidade. Se ele vamos dizer assim, é uma pessoa rígida, ali é natural que na equipe tenha muitas pessoas com essa mesma característica. Então, para vocês entenderem a cultura organizacional, é todo aquele rol de princípios que a pessoa tem intrínseca e que transmite para a organização na qual está trabalhando. E no nosso caso, o projeto. Então, essa regrinha intrínseca precisa ser colocada de forma transparente, para que todos ali saibam o quão vai prejudicar se tratar diferente ou não. Então, é necessário que a gente estruture uma cartilha, não chama cartilha, mas um manual de procedimento interno, ou um manual de conduta do colaborador. Então, aí você já está transformando essa cultura em formalidade, e nessa formalidade, para que todos os colaboradores tenham acesso
e possam ali estar definindo e se posicionando de cada vez melhor para não fugir das regras, né? Então, o recursos humano vai estruturar hierarquia, como fazer, quem eu devo obedecer, qual que é o meu papel, o que eu devo realizar, se está faltando algo, né? Então está ali na descrição de cargos e funções. E também na questão dos incentivos, né? Dos reconhecimentos. Olha, se eu cumprir bem meu papel, eu posso ser transferido, eu posso assumir mais responsabilidades, de que forma eu posso conduzir, né, esse trabalho da melhor forma com que os meus superiores esperam de mim. Tá? Então, essa parte de recursos, todas as partes são importantes, todas as áreas dos projetos são muito importantes, mas quando a gente fala em qualidade, está tudo ligado com a forma de satisfação com que a gente transmite aquilo que nos é pedido, tá? Com a realização do nosso trabalho. Então, se a gente pensa assim, olha, eu quero, nesse projeto, ter o máximo de qualidade, atingir, eu tenho que realizar os sonhos e as expectativas de quem vai estar ali. E essa é uma das partes, vamos dizer, mais difícil? Não, mais delicada. Por quê? O colaborador tem que se sentir parte do negócio e ele tem que se sentir valorizado. Quanto mais valorizado for esse colaborador, melhor vai ser a prestação de serviço dele. Se a prestação de serviço dele vai tendo assim algo emocional, algo mais criativo, mais empolgante, aí ele realiza com mais facilidade, ele não vai passar por cima do chefe, ele vai ser mais obediente, mais produtivo, e aí a gente conquista a qualidade. Tá? Além do recursos humanos, na aula de hoje, nós também vamos falar de processos de comunicação. Tá? Essa gestão da comunicação, como que eu vou receber as ordens? Como que eu tenho que me portar? Né? A quem eu devo ter comunicação? Nós faremos reuniões. Como serão as reuniões? Nós teremos a obrigação de estar olhando o e-mail toda hora? Se você está numa empresa e é completamente digital, você tem que estar comunicado e linkado por alguma forma, ou no vídeo, ou por e-mail, ou telefone, de alguma forma você tem que estar ali marcando presença e correspondendo com as suas tarefas. Então, o e-mail é uma maneira de se comunicar, mas não existe só ele. Agora, se você tem que executar a tarefa e você não abre o e-mail, hoje eu nem vi nada, né? Não pode ser que nem a professora, não, tá? Estou brincando. Mas a gente tem que ter horário para fazer as coisas, a gente tem que ter regras. Tá? Então, a forma de se comunicar, de dizer, ó, concluímos essa tarefa, vamos passar para o passo seguinte. Né? Você foi muito bem com isso. Né? Qual a maneira com que a gente pode se comunicar melhor para que ninguém diga, acabou aquela etapa e ninguém está sabendo? De que forma a gente faz isso? Tá? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje compartilhando. Já estamos em gravação. Vamos compartilhar a nossa tela. E deixa eu ver aqui. Tentar visualizar em tela cheia. Antes da tela cheia aqui, deixa eu colocar só a minha imagenzinha para vocês verem que eu sempre fico gesticulando, falando, né? Uhum. Tela cheia. Nós estamos aqui, que já passamos pela gestão da qualidade,
na gestão da qualidade, já percebemos que precisamos ter metas e objetivos, que devemos dessas metas e objetivos nos obedecer o PDCA, né, que é planejamento, desenvolvimento, ou fazer, né, controlar, e depois para a ação corretiva. Vimos em cada uma das áreas quais são as dificuldades e os critérios para estar avaliando a qualidade de cada um dos itens ali propostos. Falamos das competências, e aqui, nessas competências, está bem ligado com a área de recursos humanos. E o recursos humanos inicia com o recrutamento. O recrutamento é eu ir lá fazer pescar, né? Pesquei um funcionário, esse pertence à minha equipe, porque ele tem essa característica, essa competência, essa habilidade, esse conhecimento, sabe fazer isso, aquilo, né? E assim por diante. O recrutamento, na sequência, é necessário que esse funcionário recrutado passe para um processo de adaptação e conhecimento daquilo que ele vai ter que fazer. E é nesse sentido que entra a gestão dos recursos humanos, que passa na transferência, na identificação e ali no treinamento para que o funcionário recrutado possa desempenhar da melhor forma possível. E aí, em cada tipo de setor, existe os problemas corriqueiros. E no nosso recrutamento, a gente tem que levar em conta os tipos de problemas mais frequentes para contratar pessoas com habilidade para que resolvam esses problemas, né? Então, para cada tipo de área, para cada tipo de observação, existe uma maneira de se fazer, uma habilidade que combate aquele tipo de falha, tá? Bom, então, dentro da nossa transparências, nós temos aqui, ó, uma gestão da qualidade, as competências, e aqui nós vamos focar, neste momento, em gestão de recursos humanos. O recursos humanos, ele vai, como se diz assim, você vai se posicionar novamente como um gestor do projeto do Rock in Rio, e em primeira mão, você deve observar, né, e elaborar uma matriz RACI. Essa matriz RACI nada mais é do que o quadro que está aqui ao lado, está em inglês, mas a gente vai estar falando e traduzindo aqui para vocês. A primeira caixinha é o nível de responsabilidade. E nesse nível de responsabilidade, nós vamos identificar quem é responsável de fazer o quê. Então, eu vou entrar para colocar a grama lá na área do público. Então, esse colocador de grama tem que receber que ele tem a responsabilidade de executar essa tarefa assim, assim, assado. E ele deve se reportar ao líder fulano de tal. E ele pode ter um ajudante que vai, né, movimentar a grama para ele, trazer até ele vai colocar no lugar certo. Então, nesse campo de responsabilidade, identificar quem vai fazer a tarefa, né, de que maneira ele vai executar, né, isso que vem a ser a responsabilidade, e para que ele possa se reportar para o líder dele e também dar ordem para a pessoa subordinada a ele. Accountable. Accountable nada mais é do que você definir a autoridade, né? Vamos dizer assim, a pessoa que vai olhar e considerar se está bem feito ou não, né? Como se fosse contabilizar a produção do que o outro fez, né? Em outras palavras. Aí vem a terceira, que seria o consultado.
O consultado, que é aquele que precisa ser ouvido para que a tarefa seja bem feita. Dessa forma, ele vai estar sempre assim, olha, se eu tiver alguma dúvida, quem que eu vou me reportar? A quem que eu vou tirar essa dúvida? E também a parte de informação. Nesse sentido, informar o que o funcionário já desempenhou, né? O que ele, para quem ele deve reportar, de quem ele recebe informação e como ele vai também fazer esse tipo de determinação. Então, aqui você percebe que nós temos como se fosse aquela matrizinha de controle. Quem vai saber o que na hora de se fazer, a quem eu devo me reportar e quem vai conferir o que eu já fiz, né? Quem vai, como se fosse assim, controlar e me dar sequência, né? E reportar para os meus chefes aquilo que pode já estar pronto, desempenhado, ou se eu tiver algum problema. Tá? Essa matriz, ela faz parte do plano de qualidade e de recursos humanos. E ainda também, como vocês observam aqui, de comunicação. Essa, vamos dizer assim, essa parte é um pouco burocrática. Ah, é muito papel, professora. Mas o papel deixa transparente para qualquer um tirar a dúvida sobre o ponto a ser observado. Então, de que forma a gente monta isso? Vamos planejar o que se fazer, já temos lá o plano, a EAP, né? Aqui nós vamos planejar o recursos humanos, o recrutamento, o treinamento, a habilidade. E vamos mobilizar essa equipe, né? Nesse momento de mobilização, é necessário, nós vamos ver mais detalhes para frente, eu vou colocar a equipe recrutada, informar a sua hierarquia, responsabilidade, o seu manual, tá? Aí, informado, essa equipe passa a desenvolver, né, a parte, vamos dizer assim, do projeto. No momento em que passa a desenvolver e você percebe, não tá assim do jeito, não tá perfeito, vamos dar um treinamento, vamos corrigir, né? Vamos fazer com que eles pratiquem um pouco mais até que possa adequar a melhor situação. Então, assim a gente vai estar gerenciando essa equipe. No planejamento da gestão de recursos humanos, são estabelecidos as seguintes formas. Primeiro, a identificação e documentação do papel. As responsabilidades das equipes. As equipes de montar os banheiros, né? Ou a área do parque, as lojas. Ou a outra de montar o palco mundo e desenvolver toda a parte da iluminação. Então, cada equipe que vai fazer uma tarefa vai definir, detalhar essa tarefa, e a responsabilidade dessa equipe vai até finalizar, aonde a outra equipe vai entrar colaborando e auxiliando, né? Vamos dizer assim, uma termina, a outra começa, então vamos ter essa fase de transição. Então, a responsabilidade de um até onde que vai, onde que começa do outro, e de cada um dos membros dentro dessa equipe. Aí, a habilidade necessária e ainda a relação dentro da hierarquia do projeto. Tá? Bom, devem ser partes desse plano, primeiro, atividade de treinamento, que eu comentei, vamos desenvolver equipe, tá? Vamos desenvolver equipe, que daí a equipe vai fazer mais, cada vez melhor. Segundo, a estratégia de montagem de equipe, incluindo integração clara e divisão de atribuições. Essa semana eu contratei uma pessoa que vai ser gerente
executivo de atendimento. O que essa pessoa vai fazer? Eu olhei lá, fiz uma visita técnica, olha aí, outro plano de comunicação. Fiz uma visita técnica ao supermercado e achei, puxa, olha só, aqui cada funcionário está sendo um vendedor desse supermercado. Eu cheguei numa prateleira, o rapaz que estava abastecendo, você quer alguma coisinha especial? O que está faltando aí na sua lista? Né? Eu queria fazer um bolo diferente. Aí ele vai lá, vai naquela prateleira ali, não está aqui, está ali. Né? Eu cheguei perto de um... Tiago, o seu microfone está aberto. Aí, cheguei perto de uma pessoa no setor de vinhos. Aí ele falou, olha, nós aqui a gente recebe treinamento todos os dias. E cada um dos funcionários aqui dessa empresa, eles são chamados de gerente de vendas. Porque você está ali ligado num setor e esse setor precisa fazer girar mais, né, os seus produtos, a sua mercadoria. Então, quanto mais eu vender do meu setor, eu estou sendo um gestor de vendas mais premiado. Então, esclarecimento, detalhe do produto, etc. Tudo isso vai fazer com que, né, todo mundo tenha a mesma coisa, mas se eu tenho um funcionário que explica, que leva contento, que está ali para estimular, né? Olha, você não quer mais isso, você não quer mais aquilo, né? Então, aí eu contratei uma pessoa para fazer esse serviço de treinar. Então, vai estar 100% dentro dessa empresa, desenvolvendo os funcionários para tornarem-se gerentes de venda. Cada funcionário vai ser um gerente de venda. Então, por isso, diretor executivo de atendimento, porque vamos preparar esses funcionários, parte dessa equipe, para que possa estar melhorando a qualidade do atendimento com as pessoas. E essa integração dessa pessoa nova, já pensou, eu vou fazer tudo isso, mas eu tenho que chegar, conhecer a equipe, conhecer a empresa, para que eu possa direcionar o trabalho. Essa montagem de equipe é uma das partes que precisa de uma atenção redobrada, porque quanto melhor preparada a equipe, melhor é o resultado deste trabalho, tá? Bom, e terceiro ponto, precisa ter prazos definidos de início e fim das atividades, das ações de cada colaborador. É o que está no cronograma, que nós já fizemos o cronograma, né, desse projeto. Tá? Existem políticas de mobilização, de desmobilização da equipe. Olha, o cara não cumpriu o que era dever dele, ele deixou para outro fazer. Então, eu vou desmobilizar, vou tirar ele da equipe. Ou ele fez mais do que o serviço dele, e aí eu preciso promovê-lo, dar um incentivo, né? Fazer com que ele fique mais satisfeito, né? De que forma que a gente pode estar fazendo esse tipo de mobilizações, tá? Quando você percebe a avaliação de cada um, se você tem uma equipe que está num bom desempenho, vamos fazer um café da manhã para todo mundo? Né? Não é todo dia que vão fazer um café da manhã. Café da manhã. Vamos reconhecer o aniversário de alguém? Ou uma etapa finalizada, vamos comemorar através de um churrasco, de ações com que eu movimente a equipe, aproxime para poder dar o feedback e, de certa forma, uma integração, né? Fazer com que a equipe esteja mais junta, mais pronta, porque quando eu tenho mais afinidade, quanto mais afinidade, melhor é, de repente, um olhar, eu já sei o que está pedindo, ou é muito mais fácil você conversar com um amigo do que você
conversar com medo daquela pessoa que é o seu chefe, o seu líder, né? Então, essas políticas é de desenvolvimento humano, né? De desenvolvimento individual de cada um. É a parte onde você promove integração e depois colhe frutos de quanto mais sintonizada a equipe está, melhor é a produtividade dessa equipe. No quinto, também definindo políticas de reconhecimento e recompensa. Olha, nós temos o funcionário da semana, o funcionário do mês, né? Vai lá, coloca foto, né? Valoriza, dá um agradozinho, faz-me rir, né? A gente chama faz-me rir, porque é sempre bom a gente ter um salário extra, né? De repente, uma recompensa por ter desempenhado tão bem, né? E aí que você vai estar valorizando, né? E também punindo quem não está fazendo a coisa certa. E políticas de segurança e impacto na organização. Então, ali, olha, eu tenho que usar EPI, eu tenho que estar com capacete, eu tenho que usar bota para proteção do pé, e assim por diante. O açougueiro tem que usar a luva de amianto, né? Na padaria tem que estar com o cabelo preso, vários detalhes, né? Então, aqui a gente fez o acordo que eu falei. Quando você desenvolve esse plano do recursos humanos, você está colocando as diretrizes de como vai funcionar essa nossa relação de trabalho. Tá? Como o processo de recursos humanos é complexo, né? Com base no que nós já fizemos da estrutura analítica do projeto, existem algumas ferramentas que nos auxiliam, né, nessa documentação, que facilita com que essa documentação fique de forma mais gráfica e mais fácil de entender, que todas as pessoas consigam estar olhando para ela e já se encaixar na posição na qual ocupa. Então, é uma documentação de funções, de responsabilidade dos membros da equipe. Vamos ver como é. Essas documentações podem ser gráficos organizacionais de hierarquia, gráficos matriciais de responsabilidade e a descrição dos papéis em formato de texto. Então, usamos esses 3 tipos de ferramenta. Quem já não viu um diagrama organizacional de uma empresa? Como esse. Nós temos quem é o chefão, né? O diretor, as áreas que são definidas, está a nível hierárquico abaixo do diretor, aí vem as áreas, vamos dizer, técnicas mais, vamos dizer, detalhadas, né? Então, diretor geral, né? Aí, o diretor comercial. Dentro do diretor comercial, vamos ter funcionários que são administrativos, né? De responsabilidade de algum produto que já foi finalizado, acabado, os pedidos de cliente, então alguém responsável para cada uma das tarefas. Essas caixinhas, sabe, esse gráfico organizacional, eles são bem práticos, que aí a gente já sabe, ó, esse aqui pode reportar para esse, que vai esse superior e assim por diante. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele tem 2 subordinados, tá? Já no 3º, 4º nível, né? Então, aqui fica bem fácil de você se identificar aonde que você está, né? Então, é bem fácil para visualizar, né? Bem legal. Vocês já viram muito. Esse é um outro modelo de responsabilidade. De que forma eu vejo isso? Aqui tem um nível, né, presidência,
né, aí os departamentos, e aí dentro dos departamentos, a gerência do projeto A, do projeto B, do C, do D. Podemos até colocar, ó, palco mundo, né, área do público, né, parque de diversão, área temática e assim por diante. Cada um dos departamentos de pesquisa, venda, engenharia, produção, financeiro, cada um ter uma, de certa forma, colaborando, tá? Aqui, nessa parte, não existe hierarquia, só existe, vamos dizer assim, desse nível presidência para os departamentos. E cada departamento cuida do seu segmento, mas no seu segmento tem N tipos de projetos. Tá? Então, essa matriz de responsabilidade nessa forma é para quando você trata vários tipos de projetos e precisa passar por todos esses departamentos. Tá? Bom, temos ainda nesse outro modelo, esse outro modelo que também é matriz, está ali, ó, processo de matriciamento, compartilhamento, né? Ações compartilhadas. Dentro dessas ações compartilhadas tem atendimento, visitas domiciliares, grupos, né? É igual o que eu fiz, visita aquela outra empresa para ver se eu via alguma coisa nova e pudesse implantar num cliente. Realização de parceria, né, com serviço social, saúde, rede de cuidado, reuniões com a equipe X, com a equipe Y. Aqui, nessa reunião, está só dentro da equipe. Aqui está a reunião entre duas equipes diferentes. Tá? Bom, gráficos. O gráfico matricial, né, é uma matriz de responsabilidade, ou RAM, né, Responsibility Assignment Matrix, é o mais utilizado, vamos dizer assim, é um dos que... Ele apresenta a relação das pessoas do projeto com as atividades que devem desenvolver. Tá? Dependendo do projeto, podemos ter uma matriz de alto ou baixo nível. Tá? Essa matriz RACI, aquilo que nós colocamos lá no início para ilustrar a nossa transparência e falar um pouco por alto da, vamos dizer assim, de todo o processo dos recursos humanos, né, de como funciona, é uma forma de você estar definindo, né? Então, a RACI, a responsabilidade, né, a contabilidade, consulta, informação. Em responsabilidade, nós temos a definição, quem vai executar e que tarefa vai executar, né? Quem é responsável pelo quê? Na contabilidade, é a autoridade que designa quem responde pela atividade, quem está ali pronto, vai medir o quanto o outro que executou e a quem se reporta, né? Consulta, o consultado, que é aquele que precisa ser ouvido para que a tarefa seja bem feita. Então, é alguém que você pode consultar para melhorar o seu trabalho. Informado é aquele funcionário que deve receber a informação e que determina de determinada atividade, né? E se ela já foi realizada ou não, em que pé que está essa realização. Então, como se fosse assim, uma descrição, né? Um balancinho de tudo que a gente reportou. Aqui está um pouco da definição em espanhol, mas o que eu achei interessante é essa segunda parte aqui, ó. A área ou o setor que vai desempenhar a atividade A, olha, ele tem esse rol de responsabilidade, né, vamos dizer assim, a pessoa a quem se reporta, ele é responsável por isso, né, ele pode consultar o fulano, ele tem que reportar ali a informação para quem e assim por diante. Então, com um quadro de matriz,
você consegue identificar as pessoas e as, vamos dizer, as responsabilidades, as tarefas de cada um. Tá? Então, aqui exemplificando no nosso projeto, né, do Rock in Rio. Né? Então, o gerente de projetos, ele tem que receber informação de todos esses setores, de todas essas áreas. Então, ele vai receber informação do gramado, do banheiro, da montagem das lojas, né, da confecção lá dos bares, de como está a enfermaria. O engenheiro desse projeto, ele também recebe informação, ele também confere se está feito de acordo com o que ele pediu, com quem executou, né? Então, ele tem essa responsabilidade de, se ele for chamado para tirar dúvida, né, para que as pessoas não façam errado. Os líderes normalmente quem vai estar lá conferindo, né? Foi feito? Não, não foi feito. Foi feito com perfeição? Não, não foi, tem que refazer? Então, o líder é o que vai auditar, controlar, né? Fazer a contabilidade da produção dessa informação. O profissional de saúde, ele deve ser reportado, informado. Ali na enfermaria, ele também confere, porque ele é líder, né, do segmento dele. Ele confere se estão fazendo, aplicando os remédios corretos e assim por diante, se está de acordo com o padrão que deve fazer. A jardinagem. A parte da jardinagem, lembra que eu comentei do rapaz que vai colocar a grama? Então, ele tem a responsabilidade de fazer. E aí ele deve receber informação dos outros setores, para que já está pronto? Não, não está? Eu posso pôr? Né? Então, primeiro confecciona as demais áreas, para depois o jardineiro ir lá colocar a grama. Tá? Ele não pode querer colocar a grama, depois vem um lá, vamos fazer um negócio de cimento para poder colocar aqui os bar ou as lojinhas, os banheiros. Não vai dar certo, tá? O pessoal da construção recebe informação, mas está cheio de responsabilidade, porque tem que confeccionar o banheiro, a loja, os bares, a enfermaria. Então, o pessoal da construção tem uma tarefinha extra aí para desempenhar. Então, aqui está identificado, olha, o líder tem que também estar sempre, vamos dizer, conferindo e tirando dúvida com o engenheiro e assim por diante, tá? Nessa matriz, percebemos que é muito importante que haja a sintonia da comunicação. Ó, um tem que saber se o outro já desempenhou. Se o outro não reportar, não informar, para quem que ele vai informar? O outro não vai ficar sabendo, e aí o projeto não vai andar, vai ter falhas, né? Então, precisa saber o que se faz, o que cada um faz, né? Quem manda fazer, ou não precisa mandar, se você já sabe o que tem que ser feito. Mas quem manda é quem é responsável para receber essa informação e reportar também ao gerente do projeto, tá? Quem eu devo consultar em caso de dúvida, né? E para quem eu devo me reportar todas as informações. Então, essa matriz ela é muito importante e vai fazer o meio de campo para todo o processo de comunicação. Veja bem, até aqui nós definimos etapas, definimos as pessoas que fazem o quê, colocamos as regras. Só não está colocado aqui aquela parte da cultura organizacional, que ela é intrínseca, tá? Ela está dentro da gente e a nossa cultura tem que se identificar com a cultura do projeto para que a gente tenha, assim, a motivação, aquela empolgação de fazer, né, com gosto o que a gente está fazendo, né, o que a gente se propôs a fazer. Então, é muito interessante
essa parte que a gente tenha alinhado a nossa cultura com a cultura do projeto, a cultura da empresa, aquilo que a gente está trabalhando. Como ela é intrínseca, mas algumas coisas precisam estar descritas, que aí é a parte da formalização. Olha, eu não posso ter marido e mulher trabalhando no mesmo setor. Eu não posso ter parentes com responsabilidades em funções aonde uma confere à outra, senão vai passar batido, não vai corrigir da mesma forma. Como, por exemplo, no supermercado, que fica bem claro, né, uma operadora, vai a família dela fazer compra, é bom que ela encaminhe para o caixa da outra operadora, não dela, né? Não vamos fazer por onde que geram dúvidas, né? Eu estou trabalhando numa empresa que é sistemática e que não pode 1 minuto de atraso. Então, isso é cultura britânica de pontualidade, né? O britânico está sempre pronto e muito ligado, muito antenado, que não passa nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Agora, nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar de gestão de comunicação. Como nós vimos, a comunicação está presente tudo, né? Você sabe a história, por que que o ovo da galinha vende mais do que o ovo de pato? Porque a galinha anuncia, comunica, canta, quando bota ela sai cantando para todo mundo, olha, tem ovo por aqui, né? E assim, os marqueteiros, normalmente nós contadores não temos essa parte de marketing, né? Essa parte de comunicação, essa parte, às vezes a gente é um pouco mais ligado a número, papéis, documentos, aonde que muitas vezes a gente erra um pouco nesse sentido. As pessoas que trabalham com informática também têm essa característica de ser mais introspectivo, de estar mais ligado ali com a máquina, então não tem a questão de expressão e comunicação. Vocês já ouviram aquela brincadeira do telefone sem fio? Começa dizendo uma coisa, depois vai contando para o outro, devagarzinho. Sempre quem conta a mesma história, quando chega lá no final, essa história tem algumas alterações. Aí nós percebemos, com essa brincadeira do telefone sem fio, o quanto é importante você ter uma boa comunicação. Boa comunicação não é falar demais, mas é o necessário para acontecer, né, o nosso projeto andar. Em outras palavras, comunicar bem, relatar, né? Tudo vai fazer a diferença para que você tenha uma resposta mais rápida, né? Então, você é gerente do projeto e está agora pensando na área de comunicação, como eu vou padronizar essa comunicação. Então, a sua tarefa é o seguinte, você tem que fazer uma matriz de interesse e poder. Interesse e poder é o quanto é mais importante para mim ver esse tipo de coisa ou aquele outro, né? E estabelecer um plano básico de comunicação, como deve ser reportado os acontecimentos dentro do projeto, né? Nesse sentido, vamos começar olhando as partes interessadas para falar dos seus objetivos, descrever as qualidades e tudo que ela sonha desse projeto. Planejar as comunicações. Eu vou tentar me organizar para que tenham reuniões semanais, ou diárias, ou quinzenais, que tenham reunião de equipes
da menor unidade, aí depois com a integração da equipe maior, aí com o gestor de projetos, ou a reunião com vários líderes e gerentes de área. Como eu vou planejar essa comunicação? Como eu vou distribuir a informação? Através de atas das reuniões, através de relatório de posições, qual vai ser a padronização dessa nossa forma de informar a todos tudo o que está acontecendo. E em terceiro, quarto lugar, gerenciar as expectativas da parte interessada. Aqui já está mais com a parte de gestão de projetos, que está bem ligada com as intenções e expectativas do dono do projeto, né? Então, eu vou estar vendo se nós estamos colocando e alinhado para atingir o objetivo da melhor forma. E aí, reportar o desempenho, né? Então, nessa sequência, nós vamos ter essa matriz, né? Vamos dizer assim, essa matriz esse plano de comunicação do nosso projeto. Primeiro, uma reunião de início. Essa reunião de início, ela pode... Qual que é o objetivo dela? Apresentar a equipe e o projeto, revisar objetivos e a abordagem da gestão, tá? Então, a equipe tem que ver o objetivo para que ela possa corresponder, né, no seu trabalho, na sua formação. Como ela vai ser essa reunião? Cara a cara, face a face, né? Todos presenciais, um olhando no olho do outro. Com que frequência? Na abertura, uma vez, ou uma vez a cada etapa concluída, tá? Também pode ser, né, dessa forma. Quem vai participar? Qual que é a audiência dessa reunião? Ó, nessa reunião, eu preciso do patrocinador, que é a partes interessadas, todo o time do projeto e toda a parte de infraestrutura, ou seja, os stakeholders, né? Quem vai conduzir essa reunião? O gerente do projeto, tá? E aqui, quem é... o que vai produzir essa reunião? Ela vai produzir uma informação por meio da ata de reunião. A ata tem que relatar tudo aquilo que foi discutido, a forma com que foi apresentado. Vamos para outro tipo de reunião. Outro tipo de forma de comunicação. A reunião com equipe. A reunião com equipe tem o objetivo de revisar o status do projeto com toda a equipe. Ela também pode ser por videoconferência e face a face. Deve acontecer semanalmente para acompanhar o desempenho do projeto. Quem vai estar presente? Todo o time, toda a equipe daquele projeto. Tá? O dono, o gerente do projeto. O que produz para entregar? Uma ata da reunião. Reunião técnica de design. Vai discutir o desenvolvimento, ou discutir e desenvolver o design técnico da solução do produto, né, ou do projeto. Deve ser face a face e a frequência, quando for necessário, quando for preciso. Quem vai estar presente? O pessoal técnico. E quem é o dono? O líder técnico que vai estar desempenhando aquela função. Tá? O que vai produzir? Outra ata. Tá? Reunião de status mensal. Relatar o status do projeto para a gestão. Ela pode ser por videoconferência ou face a face. Como o próprio nome diz, ela é mensal. E aqui quem vai ser? Todo o pessoal de apoio operacional do projeto. Tá? E o dono? O dono é o gerente de projeto, e vai produzir um relatório de status. Esse relatório vai dizer qual o nível do andamento das tarefas. Nós estamos a 30% do projeto, concluímos
70% ou não? Qual que é o status de cada uma das atividades? E relatório de status. O relatório de status, o objetivo é relatar o status do projeto, das atividades, o progresso dessas atividades, custo e também os problemas. Tá? Esse status pode ser feito por uma simples comunicação por e-mail, e a frequência deve ser mensal. Para quem eu devo mandar esse e-mail? Para o patrocinador, para o time do projeto, para os stakeholders. Tá? Quem é o dono, quem é o responsável, o gerente de projeto? O que se produz? O próprio e-mail, certo? Então, estamos numa mesma, como se diz, mesmo objetivo. Aí o plano de comunicação, o projeto de montagem do Rock in Rio, mapa dos stakeholders, matriz de interesse versus o poder, o tipo de comunicação e a frequência e quem são os responsáveis pela comunicação. O processo de comunicação e os indicadores necessários, e também reuniões. Com tudo isso, nós vamos estar tentando elaborar de uma maneira mais transparente a forma de se fazermos as coisas, né? E de comunicar, de reportar tudo aquilo que já foi feito. Então, vamos tentar elaborar quem tem um alto ou baixo nível de interesse ou de poder. Tá? O nível de interesse é quanto mais eu quero que aquele negócio dê certo. O nível de poder, eu mando. Quem manda é quem paga a conta, é o patrocinador. Então, temos ali um grau interessante. Vamos pensar. Quem está lá colocando a grama no chão tem um certo tipo de interesse, mas não é um interesse tanto quanto tem o dono do projeto, né, para fazer as coisas acontecerem e dar certo. Ali ele quer saber do todo da grama, né? A beleza, a funcionalidade, se está cumprindo vamos dizer, o seu papel figurativo no designer e na apresentação toda do parque, né? Do parque do nosso projeto do Rock in Rio. Então, vamos olhar assim, olha, o tipo da equipe, o tipo da pessoa interessada, o papel que essa pessoa tem no projeto, o tipo de interesse, se é financeiro, de segurança ou de imagem, né? O grau de interesse, o grau de poder, a forma da abordagem e o grupo a qual ele pertence. Tá? Aí eu coloquei esses numerozinhos para a gente identificar que é um grupo de pessoas que está ali e que depois a gente vai identificar na matriz, né? A matriz de interesse e poder, né? Então, o investidor, aquele que põe o dinheiro, que quer o projeto, né? O papel dele é financiador, o tipo de interesse dele é de imagem, quanto mais repercussão, quanto mais falado, quanto mais bonito, apresentável, mais rentável, né, financeiramente. Então, ele tem um alto grau de interesse, como ele tem um alto grau de poder, porque ele define o objetivo, ele define a qualidade, tá? E aí, a forma de gerenciar é com atenção, ele está no grupo 1, tá? O patrocinador também vai pôr dinheiro, né? Não é só o criador, ele também é um apoio,
né? O papel dele é um apoio no projeto. O interesse dele é igual do investidor, ele tem imagem, ele quer que apareça, ele quer muito comentário, ele quer muito lucro, né? Então, o interesse dele é financeiro. O grau de interesse é alto e o poder também. Vai ter o poder de mandos, assim como o investidor. Tá no grupo 1. Vamos colocar o bombeiro. O bombeiro, ele não faz parte da equipe de trabalho, ali de estar executando, desempenhando. Mas olha só, o papel dele, ele é exigido por lei, né? A autorização do bombeiro. Porque sem o aval do bombeiro, eu não posso funcionar. Se o bombeiro não dizer, olha, está com segurança, está tudo ok, está dentro da norma, não dá para funcionar. Então, o interesse dele é a segurança do público, é garantir com que as pessoas possam usufruir do show, né? Mas também não sofrer nenhum dano, nenhum risco, não ter incêndio, não ter acidente, não ter nenhuma catástrofe ali. Então, ele tem um alto grau, tá, de interesse, mas o interesse dele é na segurança. Tá? Um alto poder, porque o alto poder sem o laudo do Corpo de Bombeiro, o Rock in Rio não vai funcionar. Então, o negócio dele é bem alto. Tá? A parte da engenharia, ele é um fornecedor de serviço, tá? É quem vai elaborar e tudo. Então, ele tem um interesse financeiro, ele quer que dê certo, então, um alto grau de interesse, mas ele tem um poder baixo, porque ele não pode mudar o que foi pedido, objetivo, qualidade, não pode, ele tem que executar apenas. Então, a forma de abordagem, ele precisa se manter informado, ele está no grupo 2, tá? Pessoal da segurança, né? Ele também é um fornecedor, também presta serviço, está ali porque ele está sendo pago, né? Ele tem o grau de remuneração, então ele quer saber, ele está sendo, né, executando tudo direitinho, então ele tem um alto interesse em que a coisa dê certo e que não tenha nenhum imprevisto, mas ele tem um baixo poder, porque não pode mudar nada, só executar a segurança. Então está no nível 2. Então, nível 1, alto poder e alto interesse. Nível 2, alto interesse e baixo poder. Tá? O nível 3 e o nível 4. No nível 3, nós temos pedreiro, auxiliares, né? E também os escritórios de projeto. Para o pedreiro, ele também é um fornecedor de serviço, também tem interesse financeiro, mas o grau de interesse, tanto do pedreiro, dos auxiliar, é o pessoal básico, é o operacional. Então, não tem muita noção se estou fazendo a minha parte. Estou recebendo? O composto geral deixa para o líder definir, né? Então, ele tem um interesse baixo. E poder de mudar, muito baixo também. Então, o tipo de comunicação para eles é apenas de monitoramento. Precisamos monitorar se está bem feito, se está de acordo, se está dentro do padrão exigido, a qualidade prescrita e assim por diante. O escritório de projeto, ele é um apoio durante todo o período, né? O interesse dele é gerencial, é de governança. Então, ele tem um alto poder, né? Não, um alto interesse de fazer dar certo. Ele quer que dê certo, é o resultado do trabalho dele. Mas ele não tem poder de mudar as coisas. Quem tem poder de mudar as coisas? Quem paga a conta, né? Quem paga a conta
pode mudar. Ah, eu não quero mais assim, eu quero assado. E o custo dessa mudança? Vai valer a pena? Então, quem manda é a parte interessada, né? O investidor, o patrocinador. Tá? Aí o público pagante, o nosso cliente, olha só, o nosso cliente, ele tem um alto interesse em divertir, então ele quer que dê certo o negócio, interesse para dar certo, mas ele não tem muito, assim, poder de mandar e mudar. Ele tem a satisfação das necessidades dele atendida. Dessa forma, esse poder dele é baixo, mas o alto, vamos dizer assim, o alto interesse da satisfação das necessidades é que vai fazer com que todo o resto, né? Todo o poder do investidor é satisfazer o cliente. Então, qual a maneira de ser abordado da realização? É manter informado, mas ele está no grupo 4. Professora, para que esses numerozinhos? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Aqui é a matriz de interesse. Essa matriz de interesse, vamos olhar aqui, ó, você tem bem no meio poder versus interesse. Então, essa linha, tá, da horizontal, que vai da esquerda para a direita, eu tenho baixo interesse, alto interesse. Tá? E nessa linha da vertical, nós temos a linha do poder. O poder pode ser alto poder e baixo poder. Então, quem fica no primeiro quadrante? O grupo 1. O grupo 1, que é o investidor, o patrocinador. Eu tenho um alto poder de mandar e desfazer, eu tenho um alto interesse de que tudo dê certo. Então, o interesse é alto, o poder é alto. Os dois são altos. Então, daqui para cá, o máximo ponto é esse aqui, tá? O grupo 1. O grupo 2, tá? E o grupo 4 tem um alto interesse de que a coisa dê certo, mas ele tem o quê? Está na parte de baixo do poder. Então, ele está um baixo poder de mudança. Então, aí está o gestor do projeto, está o cliente, né? Tem mais a do 2. O 2 também tem a engenharia, a segurança, né? O bombeiro está aqui em cima também. E o grupo 3, que são os pedreiros, auxiliar, o pessoal mais de baixo, tem baixo interesse, baixo poder aqui, porque o próprio nível deles não faz com que eles tenham uma grande capacidade de ver ali no todo, mas também não tem financeiramente poder para mudar nada, só de executar e de estar informado. Então, essa é a matriz que demonstra a quem eu devo maior nível de informação e tipo de informação, a qualidade dessa informação. Aqui do grupo 1 não tem necessidade de ver, eu coloquei a grama no lado errado, é torta, não, só tem interesse de ver que tudo deu certo. Então, onde o gestor busca executar o poder do grupo 1, né, com um alto interesse. Tá? Aqui uma figurinha e aqui os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Isso porque nós vamos ter uma área a mais, né, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Eu vou interromper o compartilhamento e vamos conversar sobre a aula. Se tem alguma dúvida, se vocês estão satisfeitos, como que tá, se tem alguma pergunta, alguma coisa. Vou interromper aqui a nossa gravação, tá?